Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão que surgiu a partir de uma conversa que eu tive com um amigo meu essa semana. Aliás, fica aqui meu agradecimento público ao Felipe. Muito obrigado por me dar a ideia de fazer esse vídeo, ainda que isso, ainda que isso tenha acontecido indiretamente, né, por meio da nossa conversa. E a ideia é bem simples, tá? O tema é bem simples, mas eu achei interessante a maneira como esse meu amigo formulou e depois as reflexões que foram surgindo a partir disso. Porque o que ele me disse foi basicamente o seguinte: as pessoas que levam a si mesmas menos a sério são mais felizes. E isso foi interessante pensar a respeito disso, porque a primeira coisa que me veio à mente foi tentar buscar exemplos à minha volta de pessoas que levam uma vida mais leve. E se essas pessoas. E parecem mais felizes, e se essas pessoas levam a si mesmas menos a sério. E a conclusão a que eu cheguei foi de que realmente isso se dá. Tá? Mesmo as pessoas mais inteligentes, mesmo aquelas pessoas que levam muito a sério suas vocações, seus trabalhos, suas profissões, sua fé, entre outras coisas, essas pessoas geralmente levam vidas realmente muito leves, muito tranquilas, levam a si mesmas de maneira leve, sabem rir de si mesmas e entre outras coisas, não? E levam uma vida um tanto despreocupada, ou talvez eu devesse dizer que elas levam uma vida despreocupada em relação às coisas certas e preocupadas com as coisas certas. Né? E porque realmente me parece que nós não devemos nos levar tanto a sério, mas devemos levar as coisas que realmente importam a sério, né? Levar a beleza a sério, levar a verdade a sério, a sabedoria a sério, a filosofia a sério, a fé a sério. Estas coisas merecem seriedade. Mas nós mesmos, né? É como diz o Platão na República, as coisas humanas não merecem tanta importância. Nós mesmos não merecemos tanta importância assim para que nós nos levemos tão a sério e vivamos uma vida tão rígida, tão preocupada com o que os outros vão pensar de nós, ou se nós estamos, qual que é a palavra certa, performando corretamente e adequadamente a todo momento, né? E é curioso, a pessoa, inclusive, me vem à mente agora, a pessoa mais inteligente que eu conheço, que trata a filosofia de maneira mais séria, tá? Que eu conheço, a pessoa que mais trata a filosofia a sério, para ficar um pouco melhor formulado, né? Essa pessoa leva uma vida um tanto leve, um tanto tranquila, sabe rir de si mesma, sabe rir das situações, é inclusive uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, mais piadistas. E é até curioso, porque quando eu a conheci, eu tinha uma imagem dessa pessoa, por não conhecê-la, né, dos livros que ela escreveu, das coisas que me falavam a respeito dela, eu tinha uma imagem muito rígida de uma pessoa muito séria, sóbria, que não ria, não fazia piada, nem nada do tipo, né, era uma pessoa exigente. E foi engraçado, porque quando eu a conheci, eu tava numa situação um tanto esdrúxula, porque eu tava dormindo, né? Eu tava na universidade, eu tava dormindo num sofá que tinha lá, todo torto, e essa pessoa apareceu ali do lado. E eu lembro que eu acordei um pouco desesperado, que eu falei, meu Deus do céu, nossa, eu preciso me ajeitar aqui, né? Caramba, não sei o quê. E a primeira coisa que essa pessoa fez foi fazer uma piada com a situação, tá? Ela olhou pra mim e falou, fez uma piada, brincou com o fato de eu estar dormindo, perguntou se eu tava sonhando com alguma coisa, assim. Pô, foi muito engraçado, porque isso quebrou aquela imagem fixa, rígida que eu tinha da pessoa na cabeça, né? Como eu falei, é curioso, porque ao mesmo tempo é uma pessoa que não leva a si mesma a sério nesse bom sentido, mas ao mesmo tempo leva muito a sério aquilo que faz, a filosofia, aquilo a que se dedica, né? E há inúmeros casos disso. Conforme eu fui parando para pensar mesmo, eu fui me voltando aos filósofos aos quais eu me dedico, os quais eu leio, e pensando se a respeito deles, se isso era verdade, né? E eu me lembrei que o Porfírio, ele escreve na biografia de Plotino, que é o filósofo que eu pesquisei no meu mestrado, o seguinte, que o Plotino era uma pessoa que levava uma vida leve, que era uma pessoa extremamente doce, acessível, e realmente é o retrato que o Porfírio dá do Plotino na biografia. O Plotino tinha... Ele geria na sua casa uma espécie de orfanato, educava as crianças que ali viviam, tinha um tratar super... Como que era? Ele tinha uma boa reputação e ele conseguia tratar super bem
com as pessoas das classes mais variadas possíveis, ele conhecia governantes, conhecia pessoas menos abastadas, com menos oportunidade, tratava todas igualmente, de maneira tranquila, acessível, doce. Só que ao mesmo tempo, Porfírio diz que ele era intelectualmente rigoroso e que ele jamais sacrificava esse rigor intelectual, por mais que tivesse um tratar doce com todas as pessoas, né? Então, foi mais um exemplo que eu pude buscar dessa mesma realidade, digamos assim, que está abarcada por esse mesmo tema. E aí, buscando ainda mais, eu lembrei de outro exemplo, que tem um trecho dos Pensamentos de Pascal em que ele diz uma coisa muito curiosa. Ele diz, sempre que nós imaginamos Platão e Aristóteles, nós os imaginamos com túnicas pedantes, né, como se eles fossem pessoas super sóbrias, sérias, que não rissem de absolutamente nada. Só que, na verdade, eles deviam ser pessoas bem normais, diz o Pascal, né? Que riam com seus amigos, que sabiam serem irônicas, sarcásticas, brincar com as situações, né? E o Pascal, ele conclui esse trecho dizendo uma coisa muito bonita. Ele diz, olha, provavelmente as partes que a gente toma como sendo as mais sérias das filosofias destes filósofos, né? A sua política e as leis e as coisas que ele tinha, que a gente vê que eles tinham em alta conta, que faz com que a gente crie essa imagem deles de pessoas pedantes e pessoas seríssimas, super sóbrias, que não dão espaço algum para risada ou para leveza no dia a dia. O Pascal diz, essa era provavelmente a parte menos séria de sua filosofia. A parte mais séria era, na verdade, viver uma vida tranquila e simples. E é curioso quando você para pensar, porque o próprio Pascal foi um filósofo muito significativo, profundo, um grande filósofo, e provavelmente ele vivia uma vida assim, né? Apesar de todas as biografias que tem a respeito dele, a própria maneira dele escrever, dizerem que ele era uma pessoa bastante melancólica, introspectiva, né? Fechada em si mesmo, ainda assim ele parecia prezar de alguma forma por essa leveza, essa simplicidade, né? E eu encontrei esses exemplos, eu achei curioso, eu quis compartilhar. E, e foi engraçado porque pensar a respeito disso fez com que eu relacionasse esse tema com o tema sobre o qual eu falei no vídeo que eu fiz enquanto eu estava no carro. Que eu acho que eu publiquei, acho que foi o que? Foi sábado passado, né? Faz uma semana. E em que eu falei que eu vinha vivendo uma vida bastante escrupulosa, bastante preocupada, bastante rígida em relação à rotina, em relação à organização do meu dia, ao planejamento da minha semana, entre outras coisas, e que ultimamente eu não tenho conseguido viver mais essa vida. No início foi bastante incômodo mudar o tipo de vida que eu vinha vivendo, mas depois eu passei a gostar e passei a viver uma vida muito mais tranquila, muito mais leve, e tenho gostado bastante, né? E eu relacionei isso com o que eu tinha pensado e o que eu tinha falado nesse vídeo do carro, porque realmente eu acho que uma das coisas que me fez muito bem nos últimos tempos foi me levar um pouco menos a sério. Foi saber rir um pouco mais de mim mesmo, levar as situações de maneira mais tranquila, entender que, bom, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tentando entender a sua própria vida, tentando fazer suas próprias coisas, ninguém tem a chave do mistério do mundo e sabe perfeitamente bem como conduzir sua própria vida. E às vezes eu ficava um pouco com essa impressão, assim, porque como eu falei naquele vídeo, eu estava tão escrupuloso que se tivesse uma variável fora do lugar, se tivesse uma vírgula fora do lugar, eu já tinha que de alguma forma incluí-la na fórmula geral da minha vida e dar razão àquilo e levar super a sério. E se eu não conseguisse levar super a sério a mim mesmo e aquilo que eu estava fazendo, se eu falhasse, ainda que fosse um pouquinho, eu já tomava aquilo como um fracasso pessoal enorme, incontornável, sabe? E aquilo foi se agravando cada vez mais. Graças a Deus isso acabou, né? Graças a Deus eu consegui modificar um pouco o rumo das coisas, né? Mas é interessante, porque eu acho que isso é uma característica de talvez de quem se leva muito a sério, né? É enxergar qualquer erro, qualquer problema que aconteça como um grande fracasso pessoal, como uma grande derrota, porque aquilo fugiu ao planejamento e à organização geral da vida, né? E eu acho que. Bom, vale dizer o seguinte, tá? Não me entendam mal, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo com não se levar a sério que você não deve ser honesto, que você não deva ser honesto, que você não deva levar a sério as coisas que você fala ou as suas ações,
ou que você não deva ser fiel às suas palavras, nem nada do tipo, pelo amor de Deus. Inclusive, uma das coisas que eu acho mais belas entre todas as coisas, entre todas as virtudes, é a virtude de ser fiel às próprias palavras, a famosa fides romana de que fala o Cícero, né? Ser uma pessoa confiável, né? Então não é isso, não significa isso não se levar a sério, tá? Não se levar a sério é simplesmente levar uma vida mais flexível, menos rígida. Tentar estar menos no controle geral e absoluto e excessivo de todas as coisas. Saber lidar com os próprios erros como oportunidades para melhorar, digamos assim, e não como fracassos pessoais enormes e incontornáveis, nem nada do tipo. Até tem um exemplo concreto, vai, que é engraçado, porque foi uma situação engraçada, né? Eu tava no Muay Thai e a aula já tinha terminado, o pessoal tava arrumando as coisas assim, tava arrumando a mala, colocando luva na mala, né? Tirando a bandagem. E eu tava ali ainda no tatame treinando algumas sequências que o professor tinha passado. E tinha uma sequência com chute, tá? E o que acontece? Eu tava suado, porque tava muito calor. Aliás, tá calor hoje, mas eu não posso ligar o ventilador, porque senão vai ficar um chiado no áudio do vídeo. Mas tava muito calor no dia, eu tava um tanto suado, o tatame já tava um pouco molhado por conta disso, que todo mundo fez a aula ali. E quando eu fui dar o chute, o meu pé de apoio escorregou. E eu caí como se fosse num desenho animado, assim, um tombo, sabe, de estralar o chão, de fazer aquele baita barulho. E eu caí sozinho, cara. Eu só tava treinando as sequências, assim, tipo shadowboxing, sabe? E... e foi muito engraçado, porque todo mundo parou e olhou e falou, caramba, mas que ele caiu ali? Por que ele tombou sozinho do nada? E eu percebi, assim, em questão de meio segundo, sabe? Num instante. Assim, é até difícil de dizer, mas me veio na cabeça as duas coisas que eu poderia fazer com aquilo. Eu poderia ficar vermelho, hiper envergonhado, e tentar agir como se aquilo simplesmente não tivesse acontecido, né? Isso poderia ser uma saída, e tentar levantar e fingir seriedade, fingir que aquilo não havia acontecido, deixar quieto que o pessoal estava rindo e seguir a vida e tentar contornar aquilo sendo mais sério e mais dedicado e mais rígido. Ou eu poderia simplesmente rir do que aconteceu, que foi o que eu fiz. Enquanto eu ainda estava no chão olhando pro alto assim, eu comecei a cair na gargalhada, dar risada, e todo mundo começou a dar risada em volta, e ficou por isso mesmo. Eu levantei e continuei treinando, e depois isso virou uma história engraçada para contar para os outros, e passou, né? Mas assim, eu sinto que se talvez eu tivesse levando aquela minha vida muito rígida ainda, de levar as coisas muito a sério, talvez eu não tivesse dado risada com tanta naturalidade quanto eu dei quando isso aconteceu. Talvez eu tivesse ficado mais preocupado, talvez eu tivesse ficado mais preocupado com a imagem exterior que eu possuía, com como as pessoas me viam, se aquilo ia ferir de alguma forma a personalidade ideal que eu estava querendo para mim mesmo, e por aí vai, né? Mas essa é a reflexão que eu tinha para trazer hoje. Tá muito quente, eu preciso ligar o ventilador de novo, eu tô suando, meu bigode aqui mesmo já tá já tá ficando molhado, minha barba, tudo. É isso, eu acho que eu vou ficando por aqui, como eu sempre repito em todo vídeo. Essas reflexões que eu trago para os vídeos são tanto mais abertas, eu quero que seja mais como uma conversa mesmo. Eu não preparo roteiro, eu não preparo nada. Inclusive, eu nem sabia. Eu tô gravando esse vídeo, eu vou publicar ele provavelmente agora meio-dia, né? São 10h50. Eu vou publicar esse vídeo meio-dia, são 10h50 do sábado. Eu nem sabia o que eu ia gravar quando eu acordei hoje, então eu simplesmente lembrei dessa conversa que eu tive, das reflexões que foram surgindo, e quis trazer isso aqui e compartilhar isso para vocês, né? Essas reflexões são para serem mais abertas mesmo, como uma conversa. Se eu disser alguma coisa que vocês julgarem que está errado, sintam-se à vontade para me corrigir nos comentários, me contrariar. Inclusive, eu achei super legal que eu fiz o meu vídeo semana passada falando a respeito da leitura, e de que eu pensava que, na maior parte dos casos, as pessoas, elas simplesmente não leem livros porque elas creem que a leitura é algo místico, distante, inalcançável, só que elas já leem muitas coisas todos os dias, né? Tracei um pouco esse raciocínio, essa reflexão que eu tinha feito.
E eu achei legal que muita gente discordou nos comentários. Muita gente trouxe exemplos contrários, exceções, coisas que talvez eu não tivesse levado em consideração. E, pô, isso é ótimo, tá? Isso enriquece muito ter outras perspectivas. E até porque, como eu havia dito, isso aqui é para ser como uma conversa. Eu acho legal esse clima de comunidade no YouTube, né? A gente é como se estivesse dialogando junto, como se estivesse num bar, numa lanchonete ou coisa assim. Eu prefiro muito mais que seja assim. Tá? O trabalho sério mesmo, o trabalho mais dedicado, mais aprofundado, de explicitação de pressupostos, de fundamento, de contextualização filosófica e por aí vai, eu prefiro, mais uma vez, como eu sempre digo, reservar as aulas. Tá? Eu acho que funciona muito melhor. Então, aqui já fica também a indicação. Eu dou aulas particulares de filosofia antiga, que é aquilo que eu me dediquei na minha área de pesquisa. Tá? Eu estudei Plotino, neoplatonismo, e por isso eu estudei praticamente tudo que veio antes, porque o Plotino é a grande síntese do seu tempo. E então, se alguém tiver interesse em ter aulas particulares comigo, eu sempre deixo o meu contato na descrição dos vídeos. E também eu sempre deixo na descrição dos vídeos o link para o meu Substack, que é a rede social que eu tenho utilizado mais. Eu publico textos todos os meses e tenho planos de continuar fazendo isso. Então, se alguém tiver interesse, fique à vontade para me seguir por lá. É isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!